Com muita alegria, irmão, que estamos aqui mais uma vez essa noite, né? Que dirigiu, irmão, ia colocar o evangelista para pregar. Só que eu me lembrei que ele pegou na quinta e eu estava pensando ali de manhã, né? Falando até com a Renan Delane, pedindo a Deus aí que uma pessoa para estar ministrando à noite. Mas, irmão, quero estar abrindo o livro que eu li, livro de Samuel, capítulo 17, verso 40, que diz assim: e tomando seu cajado na mão, escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pôs-se no alforje de pastor que trazia a saber, no surrão, e lançou na mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi. O que o filisteu, vendo Davi, desprezou, porquanto era jovem e ruivo, gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou algum cão, para que tu vires a mim com pau? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Agora nós vamos ler, aleluia, o versículo 47, aleluia. Eu leio e os irmãos vão repetindo. E saberá toda a congregação que o Senhor salva, não com espada, não com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele nos entregará na nossa mão. Pode sentar, glorificando ao Senhor. Queridos irmãos em Cristo Jesus, estava eu a meditar um pouco neste texto sagrado, onde vai falar uma história bastante gloriosa da parte de Deus. Hoje, culto de varão, culto de domingo, aleluia, fiquei eu meditando, aleluia, nesse texto sagrado, a qual Deus falou muito ao meu coração, e também vai falar ao seu, aleluia. Nos diz a Bíblia que nos dias de Israel, Deus agora escolheu um povo a qual, aleluia, Deus fez uma promessa, que da semente de Abraão ia sair reis, ia sair uma grande nação. Deus cumpriu a promessa, levou o povo para a terra que manda leite e mel. O povo andou peregrinando, aleluia, no Egito, chegou na terra que manda leite e mel, mas chegando lá, o povo fez o que era errado aos olhos do Senhor. Depois da morte de um líder, a qual mandou segundo a palavra de Deus, levou o povo nos princípios bíblicos, um líder a qual verdadeiramente se importava com a espiritualidade do povo, um líder por nome de Josué. Ele não se apartou da palavra, aleluia, nem para a esquerda, nem para a direita. Todavia, quando o povo queria cochear em dois pensamentos, ele se levantava e dizia: eu não sei se vocês querem servir ao Senhor, mas eu e minha casa vamos servir. Todavia, se você não quiser servir, se você não quiser adorar, se você não quiser cultuar, eu e minha casa vamos adorar. E com isso era a referência, o povo, aleluia, tinha um prazer de adorar o Senhor. Então esse homem, por nome de Josué, ele dorme no Senhor, passa os seus dias sobre a terra. Então, aleluia, tem um sucessor para Josué. Vem a época dos juízes, o povo de Israel não fez o que era reto, não tinha um líder, não tinha um sacerdote que ensinasse a lei. E todavia o povo começou a pecar e começou a fazer o que era, aleluia, errado aos olhos do Senhor. Todavia que o homem e a mulher começa a fazer o que não agrada aos olhos de Deus, tem um preço, tem uma consequência, porque Deus, ele é amor, mas Deus é juízo. Deus, ele é bom, mas ele também, aleluia, é fogo consumidor. Deus, ele é o Deus, aleluia, que se revelou na antiga aliança como um Deus, aleluia, que é fogo, um Deus, aleluia, que abomina o pecado. Mas já na nova aliança, ele manifestou o seu amor, ele manifestou a sua glória. Eu presto, aleluia, eu chamo a tua atenção para que você possa entender a palavra. Na nova aliança, Deus manifestou a sua bondade, a sua misericórdia. Diz a Bíblia que ele olhou do céu, olhando, vendo um homem corrompido. Ele olhou e todos estavam distanciados, afastados da glória de Deus. Então Deus, em
enviou o seu filho, a qual morreu, aleluia, numa cruz, aleluia, dizendo, Tetelestai, ele estava dizendo, está consumado. Agora, todo aquele que crê e obedecer a minha palavra, está aberta a porta da graça, está aberta a salvação. Agora o homem volta de novo, aleluia, à presença do Todo-Poderoso. O povo voltou a pecar. Deus se afastou da nação. Veio, aleluia, as consequências. O povo começou a ser maltratado. Começou, aleluia, louvado seja Deus, a viver sobre um jugo de servidão. Presta atenção. Todavia que o homem deixa os caminhos do Senhor, ou que ele, aleluia, não conhece ao Senhor, ele vive debaixo de um jugo, ele vive debaixo de uma servidão. Mas, aleluia, Deus não nos chamou para nós ser, aleluia, escravo, mas Ele chamou para nós ser livre. Deus não nos chamou nós, aleluia, para depender de droga, para depender de álcool. Deus não nos chamou para nós se prostrar diante de uma imagem. Deus nos chamou para nós ser livres, para você dizer assim, olha, eu não uso mais droga, eu não bebo mais álcool, porque todavia eu sou liberto pelo sangue de Jesus. Deus não chamou você, aleluia, para andar segundo a tua vontade, mas Deus te chamou para você viver um novo, novidade de vida, para você viver um propósito novo, para você vivenciar coisas novas, para você andar nessa terra, mas com Deus pensamento lá no céu. E estava Israel debaixo de um jugo, estava Israel oprimido. Deus levantava um juiz, e aleluia, esse juiz liderava a libertação do povo, a vitória. Mas aleluia, o juiz morrendo, o povo voltava, louvado seja o nome do Senhor, a errar, e Deus deixava debaixo de um jugo novamente. Mas o que Deus faz? Deus levanta outro juiz. O último dos juízes é Samuel, o profeta que profetizou, aleluia, escreveu, aleluia, primeira e segunda Samuel. Samuel, que é o filho de Ana, a qual era estéril, não podia gerar, mas Samuel, ele foi, aleluia, juiz, ele foi sacerdote e ele foi profeta. Ele julgou Israel, aleluia, nos dias até, aleluia, o povo de Israel pediu um rei. O povo começou a clamar pelo rei, porque as outras nações, quando iam para a guerra, o primeiro que ia era seu rei para defender a sua nação. Quem ia era seu rei. Mas nos diz a Bíblia que agora Israel, vindo as outras nações, Deus escolheu Israel para ser modelo, para ser diferente, para as outras nações olhar e se espelhar em Israel. Mas os filhos de Israel olhavam para as outras nações e queriam se espelhar, e veio ter com Samuel, porque Samuel já estava muito velho, já estava adiantado em idade. Então o povo clamou pelo rei, aleluia. E nos diz a Bíblia que agora Deus, Samuel vai consultar a Deus, e Deus diz assim, levanta, eu vou, aleluia, separar. O povo não quer, e diz a Bíblia que Deus agora manda Samuel ungir a Saul. Saul, aleluia, era, louvado seja Deus, um da tribo de Benjamim, era um homem muito forte, era um homem a qual de boa aparência, era um homem alto, de uma grande estatura, era um rei que toda a nação queria. Quando Deus agora manda Samuel ungir, aleluia, a Saul, Saul começa a reinar. Ele começou bem, nos primeiros anos, ele começou a fazer o que era reto aos olhos de Deus, e por isso, louvado seja o nome do Senhor, Deus estava com ele. Mas no decorrer dos anos, esse homem, ele começou a fazer aquilo que lhe apraz, não aquilo que, aleluia, Deus queria. E todavia, voltando, irmão, quando o homem não faz a vontade de Deus, a consequência, aleluia, louvado seja Deus, algo que muitas das vezes vem sobre as nossas vidas, que nós não queremos. É por isso que nós estamos aqui essa noite, é por isso que você está aqui, sabe por quê? Porque, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus te trouxe aqui porque Ele quer te dar uma vida nova, porque Ele quer transformar, porque
ungida entre os filhos de Jessé, a qual Deus o falava, e nos diz a palavra do Senhor, que dentre os filhos de Jessé havia um, e esse, aleluia, não estava na mesa da sala, porque Jessé, quando Samuel chegou e disse: dentre os meus há um, dentre os teus há um, que Deus mandou ungir a rei de Israel. Jessé pensou logo na sua mente: vai ser Eliabe, é alto, tem aparência, sabe manejar, é guerreiro, faz parte do exército de Israel, já serve ao rei Saul, então será ele. Presta atenção no que eu tenho para te dizer. Deus escolhe quem ninguém quer escolher. Sabe por que você está aqui? É porque Deus te escolheu para você estar aqui. Ei, louvado seja o nome do Senhor. Eu posso conjecturar os critérios de Deus para escolher. Se fosse eu, ia escolher, nos dias de hoje, alguém formado, alguém que tinha capacidade intelectual. Para quê? Para pregar, para levar a mensagem, para evangelizar, para ser, aleluia, um presbítero, para ser obreiro, para ser pastor no meio das irmãs, e escolher aquela qual, louvado seja Deus, tinha, aleluia, mais jeito. Ei, mas o trabalhar de Deus é diferente. Deus escolhe quem ninguém quer escolher. Aleluia, sabe por que você está aqui? Aleluia, o evangelista já pregou. Alguém pode te desprezar, alguém pode não olhar para você. Você lá para a sociedade pode não valer nada. Aleluia, lá para a sociedade você não vale uma civazão. Aleluia, mas para Jesus você é vaso, você é vaso precioso, você é ferramenta, você é baluarte, você é joia preciosa, você é, aleluia, um cavaleiro, você é um soldado, você é um vaso de valor. E quando Jessé apontou esse, aleluia, Samuel é ele. Aí Deus bradou: não é ele. Aí ele disse: com certeza vai ser, aleluia, Samar. Também não vai ser ele. Passaram os filhos de Jessé, acabaram-se os filhos de Jessé. Aí Deus disse: louvado seja o nome do Senhor, também não será, aleluia. Aí Samuel disse: ei Jessé, acabaram os teus filhos, aleluia. Samuel não ficou entendendo. Aí Deus bradou, aí aleluia, Jessé diz para ele: não, ainda resta um. Onde é que ele está? Ele está, aleluia, pastoreando as ovelhas, ele está no campo. E porque ele não está na casa? Porque nenhum pai acreditava, porque nenhum pai escolhia, porque o pai desprezou, deixou Davi cuidando das ovelhas. Quando o profeta veio para o banquete, ou seja, no lugar de banquete é lugar de honra. Louvado seja Deus. Quando você vai fazer uma festa na sua casa e seu filho vai estar cuidando dos negócios, aonde era para ele estar, junto na festa, participando, juntamente com a família. Mas aleluia, Deus não acreditou, mas Deus acreditou, aleluia, aleluia. Samuel, Jessé não acreditou, mas Deus acreditou. E essa noite eu quero dizer para você: Deus acredita em você, mesmo ainda que a irmã não acredite, mesmo ainda que o pastor não acredite, mesmo ainda que o obreiro não acredite, tem um Deus que acredita em você. Presta atenção. Mesmo ainda que o teu pai, tua mãe não acredite, te abandone, mas Deus acredita em você. Ele sabe o desejo, Ele sabe o que passa no teu coração, Ele sabe o que passa na tua alma. Aleluia. Mesmo ainda
em lugar nenhum. Está indo para a igreja para se esconder de trás da Bíblia. Não vai passar um ano, não vai passar 2 anos. Ei, eu quero dizer para você: quem Deus escolhe está guardado, está protegido, debaixo do esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente. Ele descansa, ele descansa, ele descansa, ele descansa. Quem crê nessa palavra, abre a boca e aleluia. Aí diz a Bíblia que Deus fala com Samuel, disse: Samuel, manda chamar. Ninguém senta enquanto ele não chegar. Não quis honrar, não quis convidar, mas Deus diz assim: ó, aleluia, não vai sentar enquanto aleluia, ele não chegar. O que Deus tem preparado para você é para você, aleluia. Não há quem possa impedir, aleluia. Se entrar na frente, Jeová vai abater, porque o que é teu é teu, e não há demônio, não há homem que tome. A porta que Deus abriu para você só cabe você, aleluia. A túnica que Deus preparou para você é tua, não cabe de outro. Louvado seja o nome do Senhor. A ferramenta que Deus te deu é tua, aleluia. Só serve na tua mão, na mão do outro vai pegar fogo, vai ser incendiado. Então, igreja do Senhor, nessa noite, eu não sei como você entrou aqui, mas eu quero dar uma palavra da parte de Deus para o teu coração. Deus acreditou em você. Deus acreditou em você. Deus te escolheu. Quantas pessoas morreram na Covid-19? Quantas pessoas morreram nesse ano de acidente de trânsito? Aleluia, de tiro. Morreram de câncer. Quantas pessoas morreram? Mas você está aí. Aleluia. Quantas pessoas estão agora caídas nas praças? Quantas pessoas estão na clínica? Quantas pessoas estão na rua? Quantas pessoas estão agora, aleluia, numa casa de prostituição? Mas você, irmã, está aí. Quantos estão, aleluia, se tornando agora, aleluia, numa boca, aleluia, numa miqueira? Mas você está aqui. Quantas pessoas estão no presídio? Aleluia, louvado seja Deus. Mas você está na presença de Deus. Irmão, Davi chegou, Samuel ungiu, o Espírito se apoderou dele. Aleluia, nos diz a Bíblia que naquele dia os filhos de Israel estava tendo, aleluia, um conflito, rumores de guerra contra os filisteus. E os filisteus estavam querendo invadir a Israel. No vale estavam os filisteus clamando, dizendo: dá dentre vós um homem para que lute com o nosso terreiro. A qual era Golias, sescovo, um homem muito forte, um homem muito grande, um homem, aleluia, que tinha uma espada, aleluia, louvado seja Deus, muito grande, um escudo. Aquele homem tinha um capacete, a qual, aleluia, cobria todo o seu rosto. Um homem que desde a sua juventude, ele foi treinado, ele foi, aleluia, preparado para a guerra, para batalhar. Esse homem, por nome de Golias, afrontava Israel. Quando diz a Bíblia que Israel se estava do outro lado acuado, por quê? Porque as consequências nos diz a Bíblia que Deus já não estava, louvado seja Deus, sobre, aleluia, aleluia, o exército de Israel. Se apoderou sobre o exército um medo muito grande. Aonde Saul, ele escolhia dentre os seus, aleluia, exército um homem, e nenhum queria ir, porque
dizendo, eu quero dizer para você que há um tempo de Deus entrar com juízo, há um tempo de Deus entrar com, aleluia, com resposta, porque o crente ele não, aleluia, redunda em palavra, crente ele não revida a contenda, mas ele se cala para Deus operar, para Deus agir. Quando o homem se cala, Deus opera, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, mas quando o homem se cala, aí Deus diz, eu falo, eu opero, eu chego, eu faço milagre. Aleluia, deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar por ti. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o seu Pai. Manda Davi, ele, aleluia, deixar alguns alimentos. Louvado seja Deus para seus irmãos que estão na guerra, estão há muitos dias ali, acampados, prontos para entrar nessa peleja. Mas, aleluia, os filhos de Israel, apavorados, não desciam para guerrear. E isso foram passando os dias. Davi vai lá, aleluia, não para guerrear. Ele não vai lá como soldado, ele vai apenas, aleluia, como mensageiro, como garoto de recado, como aquele que vai levar, aleluia, mantimento. Davi não está ali para guerrear, ele não sabia manejar a espada, ele não sabia, louvado seja Deus, usar escudo, ele, aleluia, não usava capacete, ele não tinha couraça para, aleluia, ir para a guerra. Mas quando ele chegou ali para levar os pães, para levar, aleluia, água para seus irmãos, nos diz a Bíblia que ele vê, aleluia, o filisteu insultando, aleluia, Israel. Aquilo indignou a Davi. Davi, aleluia, ficou muito indignado. Então Davi disse assim, aleluia, quem é esse filisteu para insultar o exército do Deus vivo? Aleluia, naquele momento Davi, ele ficou à disposição para descer naquele vale. Mas nos diz a Bíblia que seus irmãos na mesma hora amaldiçoou. Mas mesmo assim Davi não parou. Sabe por quê? Porque quem é escolhido, ele não para, mesmo ainda que seja rejeitado pelos irmãos. Presta atenção. Estão falando de mim na igreja, não para. Quem é escolhido não para. Louvado seja Deus, aleluia. Tem alguém que não gosta de mim, que não vai com a minha cara, aleluia. Louvado seja Deus, você é escolhido, o seu negócio é com Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é escolhido não para, aleluia. Continua adorando, continua servindo ao Senhor. Quem é escolhido não para, não volta. Davi não parou, Davi ele foi, aleluia, ele chegou até, aleluia, ao chefe do exército, aleluia, de Saul, a qual levou até a Saul, e nos diz a Bíblia que quando Saul viu aquilo, Davi dizendo, deixa eu descer, deixa eu pelejar. Nos diz a palavra que naquele momento Saul olhou para Davi, aleluia, e disse, você não pode, você é apenas um jovem, você não tem condição, aleluia, de descer nesse vale, de me batalhar, aleluia, porque você não é um guerreiro, você não sabe, aleluia, louvado seja Deus, manusear uma espada. Mas naquele momento, aleluia, Saul estava vendo com os olhos carnal, mas Davi estava vendo com os olhos espiritual. O que eu quero dizer é que tem pessoas que olham segundo a aparência, segundo os olhos carnal, mas quem olha com os olhos espiritual, ele crê que Deus levanta o caído do impuro para ser pastor, para ser pregador, para ser missionário, para ser profeta, para ser uma serva, um grupo de oração, traz um jovem lá no mundo das drogas para ser exemplo no meio do jovem. Deus, ele escolhe aquele que ninguém quer escolher para ser exemplo, para ser exemplo no meio da sua congregação. Tem pessoas que olham segundo a aparência. Saul era olhou para Davi e disse, é apenas um mancebo, aleluia, não tem condição, aleluia, louvado seja Deus. Mas ele não sabia que a graça, que a unção, que a presença
estava sobre a vida de Davi. Naquele mesmo momento, aleluia, houve ali uma reunião e eles disseram: vai lá, Davi, ele desce com aquele vale. E quando o filisteu viu, o filisteu ficou, aleluia, zombando, ficou escarnecendo. Mas quando Davi ele vai descendo para se encontrar, ele passa pelo ribeiro, ele pega 5 pedras. Preste atenção, Davi pegou o seu cajado, pegou a sua funda e pegou 5 pedras. Essas 5 pedras, quando ele ficou, aleluia, eu comecei a imaginar, aleluia, que ele estava descendo ali, aleluia, ele não sabia o que Deus ia fazer, mas ele acreditava no milagre. Muitas das vezes, quem é escolhido de Deus, ele está passando por um momento difícil, diante de batalha, diante de gigante, ele não sabe como Deus vai operar, mas ele se prepara, ele leva aquilo que Deus te deu. Eu não sei o que Deus te deu para você fazer a obra, mas pega a ferramenta que Deus te deu, que Deus vai fazer o milagre. Ele cuidava das ovelhas com um cajado, com uma funda, e quando ele passou, ele disse: eu vou pegar essas 5 pedras, aleluia. Sabe por que Davi não sabia? Porque se ele soubesse que Deus ia derrubar com apenas uma pedra, ele tinha pegado só uma, mas ele pegou 5, porque ele não sabia o que Deus ia fazer. Mas quando ele chegou naquele campo de batalha, aquele gigante começou a dizer: aleluia, eu sou pão para você vir com pau, para você vir com funda, aleluia. Ele começou a dizer: eu vou arrancar a tua cabeça e vou dar aos meus deuses, e nós vamos festejar. Aí Davi bradou e gritou e disse: tu não sabe, aleluia, que o Senhor é a guerra, que aleluia, ele vence, não é com espada, não é com lança. Deus, ele opera da maneira que ele quer. Muitas das vezes nós pensamos que Deus vem da esquerda, Deus vem para a direita. Muitas das vezes nós estamos esperando Deus usar um pregador, uma profeta. Deus levanta uma criança, coloca o dedo na nossa cara e diz: eu sou contigo. Deus trabalha diferente. Naquele momento Davi desceu com aquela pedra, aleluia, todos admirados, todos ali esperando, o exército inteiro dizendo: vai morrer, ele não vai sair daquele vale, ele não vai sair daquela dificuldade. Ei, aleluia, muitas das vezes as pessoas olham para você e dizem assim: olha, ela vai morrer, ela não vai sair daquela situação, aquele irmão não se levanta mais, porque está olhando com o olho da cara. Glória a Deus, Senhor Jesus. Aí Deus diz assim: eu vou levantar, eu vou fazer, eu vou usar, eu vou fazer uma obra grande. Louvado Senhor. Aleluia. Há alguma coisa impossível para Deus. Bom, quando Deus quer fazer, Ele faz e não pede explicação. 4 dias, Lázaro estava morto, em fase de decomposição. Aleluia, diante da medicina, não tem como voltar à vida, porque, aleluia, o seu corpo já está, aleluia, se decompondo. Mas Jesus chegou depois de 4 dias para mostrar que não há nada impossível. Eu não sei o que você está passando, mas o de repente de Deus, se você é escolhido, vai chegar na tua vida. Davi ficou diante daquele vale, ele pegou aquela pedra, aleluia, e o gigante correndo com sua espada, com seu escudo, dizendo: essa criança vai ser muito fácil de eu acabar, de eu matar, eu vou, aleluia, passar por cima como um trator, eu vou, aleluia, aleluia, louvado seja Deus, metralhar. Mas quando ele vai chegando perto, Davi pega aquela funda com aquela pedra e atira, e pega na cabeça dele, que ele cai. E quando ele cai, Davi pega a espada dele e corta a cabeça dele. O diabo, ele começa a dizer para mim e para você: agora eu mato, agora eu acabo, eu vou passar pela, aleluia, com a vida dele. Mas quem é escolhido, Jailson, aleluia, quando o diabo vem para matar, o diabo vem dizendo: ele está fraco, ele está desanimado, ele está entristecido, ele está
presença, que graça. Eu sinto a graça de Deus sobre este lugar. Aleluia, são muitos chamados. Os chamados pararam, os chamados voltaram. Mas você é escolhido, está aqui agora. Fica de pé que eu quero orar pela tua vida. Deus, aleluia. Exaltado seja o teu santo nome, ó Deus. Olha para o irmão que está do teu lado e diga: esse gigante